O mundo respira fundo e por um instante parece que tudo desacelera. O relógio da cidade, o barulho dos carros, o feed infinito. Há um silêncio que não é vazio, é expectativa. Um sussurro atravessa a poeira da história e pergunta baixinho: e se Deus não estivesse longe? E se, por trás de todas as sombras, existisse um rosto que olha de volta e diz: eu estou aqui? Por séculos, muita gente apostou que não. O boato mais antigo do universo insinuou que Deus é distante, duro, imprevisível, que a lei do céu é um fardo e que o amor é propaganda. Esse boato virou cultura, virou império, virou filosofia. Enquanto isso, a humanidade tentou preencher o vazio com templos e teorias, com ciência e superstição, com guerras e poemas. Tempos atrás, quando os profetas se calaram e o céu ficou sem novas manchetes, parecia que as trevas tinham vencido. Mas o silêncio de Deus não é omissão, é gestação. Na dobra exata da história, quando estradas ligaram povos, uma língua comum encurtou distâncias e a religião ficou pesada de regras, o relógio eterno soou. Chegou a hora. E Deus não enviou um decreto nem um raio. Deus veio, não acima de nós, não contra nós, mas conosco. Emanuel não veio como monarca blindado por ouro, mas como luz que nasce devagar e não fere os olhos. O infinito decidiu morar no finito. A palavra que acendeu galáxias decidiu aprender sílabas humanas. O autor do tempo entrou em nossas páginas como personagem real, não para encenar, mas para viver. E por quê? Porque a pergunta mais séria do universo sempre foi esta: como é Deus, de verdade? Não bastava responder por e-mail. O amor não terceiriza a presença. Ao vestir a nossa humanidade, Deus não montou um teatro, firmou uma aliança. A proximidade virou método. Em vez de provar sua força esmagando a rebelião, provou seu caráter convivendo com gente comum. Mesa simples, risada de criança, lágrima de viúva, calos de trabalhador. A santidade não se isolou numa torre, caminhou nas ruas, respirou o nosso ar, tocou a nossa dor. O Deus que sustenta o universo escolheu uma oficina, um bairro, uma família. O sagrado entrou pela porta da casa. Essa chegada não foi improviso. Antes de qualquer nascer do sol, numa reunião que o tempo não alcança, a resposta ao pecado já estava decidida. Não seria uma estratégia fria, seria uma pessoa. O amor não vence com discursos, vence com entrega. A lei que governa o céu não é um artigo jurídico inventado para nos acusar. É a lei do amor que se doa. E como isso se explica a criaturas que aprenderam a desconfiar? Mostrando, a vida do filho seria a tradução viva do pai. Quem quisesse saber o que Deus pensa sobre poder, poderia olhar como o filho usa o poder, servindo. Quem quisesse entender a justiça do céu, poderia observar como o Filho abraça pecadores sem relativizar o mal. Quem quisesse medir a misericórdia, veria como ele restaura sem fazer vista grossa. Cada gesto dele seria um versículo aberto, cada palavra uma janela, cada silêncio uma aula. A mentira antiga dizia que o Criador cobra o impossível e prazerosamente pune o fracasso. O filho atravessou essa fake news como a verdade encarnada. Deus não é um tirano de temperamento instável, é pai. A santidade dele não é frieza, é pureza de amor. Sua justiça não é sede de vingança, é compromisso com a vida. Seu perdão não é desconto de culpa, é reconstrução. Por isso, ele não apareceu como cometa que assusta e vai embora. Ele decidiu ficar, crescer, aprender, sentir cansaço, experimentar tentações reais e vencê-las confiando no Pai. Não com vantagens proibidas, mas como nós deveríamos viver. Cheios do Espírito, guiados pela palavra, entregues à vontade de Deus. A vitória que ele exibiu não foi show, foi mapa. A mesma presença que o sustentou promete habitar em nós todos os dias. Preste atenção na verdadeira história do drama cósmico. De um lado,
um antigo anjo de luz, escolheu que tudo deveria girar em torno dele e espalhou a suspeita de que felicidade é a liberdade de seguir o próprio coração, mesmo que custe a vida do outro. Do outro, o Filho Eterno mostra que a liberdade verdadeira é amar sem cálculo, porque o amor é a geometria do céu. Quando essa geometria entra no planeta ferido, algo impossível acontece. A culpa perde a narrativa, a vergonha perde o microfone, o medo perde o comando. Não porque Deus finge que nada aconteceu, mas porque Ele assume a conta. Deus conosco é anúncio e é confronto. Anúncio de que não estamos órfãos, confronto à mentira de que a lei do amor é utopia. Em Cristo a lei virou carne e restabeleceu a verdade. Talvez quando você olha para a sua própria vida, sua dura rotina, você pense que essa história de Emanuel é bonita, mas não dá conta da sua realidade. Boletos, filas, diagnóstico ruim, solidão, mensagens não respondidas, políticas injustas, ansiedade contínua. Mas é justamente aí que Jesus, o Deus conosco, derrama sua luz. A encarnação reaviva o cotidiano. Uma mesa vira altar quando a gratidão senta junto. Uma conversa vira ponte quando a verdade vem com mansidão. Um trabalho vira ministério quando a competência se alia à integridade. Um sábado vira ensaio do céu quando o descanso não é fuga, mas comunhão. Isso não é fuga do mundo, é Deus no mundo curando o mundo. Quando Jesus viveu entre nós, não se trancou num templo. Foi à beira da estrada, ao bote quebrado, ao colo da criança, ao coração culpado. Ele não separou o espiritual do humano. Ele devolveu o humano ao espiritual, porque fomos feitos à imagem de Deus e, portanto, a vida toda é território sagrado. Mas e a culpa? Alguém pergunta. Ele não veio para dizer, siga seu coração, e pronto. Ele veio para desfazer a culpa com um amor que assume o peso, para quebrar o ciclo da autossabotagem com a graça, para reeducar os afetos. Nele, perdão não é atalho para desconsiderar a verdade. É porta que se abre para que a verdade seja honrada. Ele nos chama, não para uma religião de fachada, mas para a vida nova de dentro para fora. Fé não é credencial para escapar do real. É confiança no caráter de Deus que empurra cada decisão, no trânsito, no trabalho, no casamento, nas redes, para o eixo certo. E obediência, longe de ser moeda de troca, vira resposta de amor. Não faço para ser amado. Obedeço porque fui amado primeiro. A mente humana, esmagada por excesso de estímulo, precisa de um lugar firme para repousar. Jesus oferece esse lugar. Vinde a mim, eu dou descanso. Descanso não como anestesia, mas como reordenação. Ele limpa os filtros pelos quais interpretamos tudo. A neurociência descreve neuroplasticidade. A graça de Cristo pratica coração-plastia, reestrutura hábitos, afetos, escolhas. O Espírito aplica ao íntimo o que o Filho conquistou na história. De repente, paixões que ditavam as regras perdem o reinado. O que antes parecia prazer, agora aparece como cavernas sem saída. Aquilo que parecia impossível se torna caminho. O poder do céu não é espetáculo, é presença que muda a inclinação. A velha escrita que nos condenava é rasgada. Uma nova aliança é feita, não em pedra, mas no coração. Essa aliança é universal e é pessoal. Toda cultura carrega, com nomes diferentes, a mesma fome de sentido, perdão, justiça, pertencimento. Por isso, quando Cristo é visto como Ele é, pessoas de todos os sotaques reconhecem nele o lar que perderam. E quando a pessoa comum entende que o Deus do universo decidiu morar por perto, algo inevitável acontece. O orgulho se curva e a esperança levanta a cabeça. É maravilhoso perceber que o céu não escolheu apenas alguns para a sala VIP. O convite é aberto e a senha não é perfeição, é sede. Quem tem sede, venha. Ele não prometeu um atalho para a fama. Prometeu um caminho para ser gente por inteiro. Entenda bem, Deus conosco não significa só Deus ao nosso lado, mas Deus em nós. O plano não estaciona num presépio.
Tem oficina, tem quintal, tem estrada, tem cruz, tem túmulo vazio e tem Pentecostes. O Deus que veio não fez turismo, inaugurou morada. O mesmo Espírito que repousou sobre ele é enviado a pessoas frágeis como nós, para que a vida dele floresça no nosso terreno. E nada disso cancela a realidade do conflito, pelo contrário, escancara. Porque o mundo não fica neutro quando a luz chega. Há resistência, há uma sombra que luta para continuar sombra. Há poderes que se alimentam de medo e mentira e não querem abrir mão do trono. Mas a luz venceu. A cruz, que o mundo chamou de derrota, foi a explosão silenciosa que desarmou o acusador no seu próprio tribunal. E a ressurreição não foi um truque, foi a prova de que o amor é mais forte do que a morte. Desde então, cada sim sincero a Cristo é uma pequena Páscoa acontecendo no coração. E cada sábado vivido como deleite é um spoiler semanal da restauração final. E se você está pensando que isso é grande demais para a sua história pequena, é aí que mora o milagre. Deus gosta de começos discretos. Cresce na calada do dia, aprendendo a servir, preferindo o último lugar, contando a verdade sem humilhar, perdoando sem dar palco para a injustiça. Cresce num quarto onde uma oração simples substitui a guerra interior. Cresce numa rua onde alguém escolhe a paz que acaba com intrigas. Cresce quando a família redefine sucesso como fidelidade. Cresce quando a missão deixa de ser projeto e vira vida em ação. E por falar em missão, Deus conosco não nos transforma em espectadores. Somos chamados para encarnar essa presença em nossos arredores. Não para salvar com nossas mãos, mas para que as nossas mãos carreguem a assinatura do céu. Misericórdia firme, justiça mansa, esperança teimosa. O Cristo vivo se faz visível quando partilhamos o pão e as lágrimas, quando dizemos não a um negócio fácil e errado, quando pedimos perdão sem rodeios, quando abraçamos a verdade que liberta, quando descansamos no tempo sagrado para lembrar quem manda na agenda. A fé que nasce desse encontro não é frágil ao primeiro vento. Ela aprende a atravessar o deserto de cabeça erguida, não porque confia em si, mas porque confia no Deus que caminha junto. Talvez você pergunte, e se eu cair de novo? Ele veio justamente por isso. O Evangelho não é o anúncio de que você nunca mais tropeçará. É a certeza de que não precisa morar no chão. A graça levanta, limpa, ensina a andar melhor. E quanto mais você contempla o caráter do Pai, revelado no Filho, mais o coração desaprende a idolatrar o pecado e reaprende a amar o bem. O medo de Deus cede lugar à reverência amorosa. O peso da culpa dá espaço à alegria responsável. A obrigação vira privilégio. Não é mágica, é relacionamento. Aos poucos a vida vai ficando parecida com a dele. Mais simples e mais profunda, mais firme e mais terna, mais livre e mais santa. Essa é a promessa. Eu estou com vocês todos os dias. Não alguns, todos. No fim das contas, tudo converge para essa frase que brilha sozinha. Deus conosco. É o selo no começo e no fim da história. É a linha que costura o caos e dá unidade ao que parecia perdido. É o antídoto contra o medo que dirige o mundo. É o descanso da alma cansada de se carregar. É a senha para abrir portas que o desespero fechou. Se Deus é por nós e com a gente, quem se atreve a dizer o contrário? Não somos mais uma estatística, um CPF, um corpo no trânsito. Somos gente olhada, conhecida, amada. O céu se aproximou até caber na nossa pele, para que a gente um dia caiba de novo no céu. Agora, guarde isso como quem segura um tesouro no bolso, a história que começou no silêncio, da plenitude do tempo, está prestes a uma virada que ninguém previu. O mundo se acostumou a imaginar Deus nos palácios, e o céu escolheu um vilarejo. O mundo esperava trombetas oficiais, e o céu preparou um cântico para a madrugada. O mundo imaginou um general, e o céu acendeu uma luz onde ninguém prestava atenção. Quando a noite parecer apenas mais uma noite, olhos comuns verão o extraordinário vestindo o comum. E anjos,
que a cidade não nota, mudarão o turno da guarda. No próximo episódio, seguiremos os rastros dessa luz até um lugar improvável, onde a eternidade toca a terra sem alarde e inaugura um novo começo. Prenda o fôlego. O céu está a um passo da nossa porta e está prestes a bater.